Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Comenta Aí, canal de opinião. Meu nome é Tony, eu sou o anfitrião desse canal. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui para você comentar, opinar, compartilhar suas ideias e me ouvir também, né? Que é a intenção do canal. Bom, Libertadores já começou, né? Brasileirão também já começou. Alguns campeonatos estaduais foram terminando agora, nesse final de semana. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre três coisas. Primeira coisa, Botafogo. Segunda coisa, Vasco. Terceira coisa, Flamengo. Botafogo ontem jogou no Chile, né? Perdeu de 1-0 para o Universidade do Chile. Uma vitória amarga, né? Quer dizer, uma derrota amarga do Botafogo porque tem um time melhor, jogou melhor a maior parte do jogo, mas no final não conseguiu, né? Não conseguiu liquidar essa vitória, que seria muito importante, que eles são os atuais campeões da Libertadores, e você ser atual campeão da Libertadores e estrear com derrota é meio complicado, né? Mas aconteceu. A Universidade do Chile veio com uma proposta de jogo muito retranqueira, né? Veio para esperar mesmo que o Botafogo ia fazer e de repente conseguir, numa bola, fazer o gol, e foi o que aconteceu, né? No final do jogo, o Igor Jesus ainda foi expulso, deu bateu com o antebraço, né, no rosto de um adversário na hora de proteger uma bola, e acabou sendo expulso, assim, liquidando o vexame ao qual o Botafogo não propôs no início do jogo, porque, como eu falei, entrou no início do jogo propondo o jogo, mantendo o mesmo ritmo de jogo que manteve em 2024, acelerando o jogo, jogando com toque rápido, movimentação, mas infelizmente não foi possível, porque a Universidade do Chile também é uma grande equipe, foi lá e conseguiu fazer o gol. Mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes aqui, que é o seguinte. Cara, Patrick de Paula, assim, eu não sei o que aconteceu, não jogou bola ontem, né? Tava muito atrasado nas jogadas. Eu creio que algumas bolas que passaram por ele influenciou, às vezes, na caída de produtividade do time, porque às vezes você tem uma bola, você perde, você faz o time todo voltar para marcar, você faz o time todo tem que se recompor para recuperar essa bola, e isso vai afetando o jogo como um todo, né? Então, assim, achei que ele poderia ter sido melhor, não foi o jogador, na verdade, até hoje eu não sei que tipo de jogador ele é, né? Talvez ele tenha feito 1 ou 2 temporadas no início da carreira bem e deu-se algum tipo de visibilidade para ele, mas é um bom jogador, mas não vejo isso tudo que as pessoas falam. E ontem não jogou bem. Espero que ele consiga voltar e jogar bem. E outra coisa é o Matheus Martins, né? Que é o ponta direita do Botafogo. Ele, assim, quando estava em 2024, era uma outra situação. Por quê? Tinha o Luiz Henrique e tinha o Almada. Jogadores que se movimentavam muito, se comunicavam muito bem. E eles auxiliavam muito o Igor Jesus, né? O Igor Jesus sempre foi um atacante que se movimenta. Mas depois que eles saíram, eu falei isso num vídeo lá atrás, não sei se vai estar aqui no canal, ou eu conversei com alguém, que a saída do Luiz Henrique e a saída do Almada ia mexer um pouco com o Botafogo, porque eles eram duas engrenagens muito específicas do Botafogo. E para você conseguir recompor, colocar um cara à altura desses caras, porque não é só a jogabilidade individual, mas esse entrosamento que existia ali no Savarino, no Almada, o Luiz Henrique, não se constrói assim de uma hora para outra. Tanto que pro lugar do Luiz Henrique veio o Arthur, e até agora o Arthur não mostrou para que veio. E como é engraçado, porque o Botafogo ele saiu de 2024 como campeão brasileiro e da Libertadores, não chegou nem nas finais do Campeonato Carioca, perdeu a Supercopa para o Flamengo, e assim, entrou na Libertadores com esse resultado, né? Algumas coisas assim que eu vejo no Botafogo ainda é um pouco de retrospecto, né? Um pouco de consequência dessas saídas de Luiz Henrique e Almada e, consequentemente, do técnico, né? Arthur Jorge, que foi excepcional no ano de 2024. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo daqui para frente na Libertadores. No Brasileiro ele jogou muito bem, né? Contra o Palmeiras, mas o Botafogo corre o risco de ficar naquele... de repente venceu, mas não convenceu, ao contrário. Vai jogar muito bem, vai apresentar um bom futebol, mas não vai ganhar. E isso é meio arriscado, porque início de temporada, né, cara, início de fase de grupos, é essencial para você ter um termômetro da competição e conseguir emplacar, né? Mas assim, vamos
esperar qual vão ser os próximos resultados aí do Botafogo. Sobre o Vasco, vamos ver aqui, né? Já vou botar aí o Felipe Coutinho. Cara, que golaço o Felipe Coutinho, né? Que golaço. Eu tento dizer, eu vou até tentar dizer que o Vasco tenha contratado o Coutinho dentro de tantas circunstâncias, dele ser ídolo da torcida, ser revelado pelo Vasco, mas contratou o Coutinho muito por esse efeito surpresa que o Coutinho tem. É óbvio que o Coutinho não está jogando no mesmo nível que ele jogou na Europa, no Liverpool, né? Acho que nem no Barcelona ele jogou como jogou no Liverpool. Não é mais aquele Coutinho tão jovem, mas é um cara que tem experiência, que tem corre menos que a bola, que é uma característica supernatural de um craque. E ali com 2 minutos de jogo, achou uma bola ali de fora da área, chutou e fez um golaço. O Vasco também jogou bem, o Vasco se apresentou no início, né, muito bem, fez mais 2 gols, mas o Melgar, né, que é o primeiro colocado do Campeonato Peruano, conseguiu encontrar um empate, mas assim, algumas pessoas comentam aí, né, torcedores, até comentaristas mesmo de redes aí mais conhecidas, que saiu muito caro esse empate. O Vasco poderia ter ganho esse jogo, viria para casa com 3 pontos, numa fase de grupo de Sul-Americana, lembrando que não é Libertadores, mas que também é tão importante quanto, porque dá visibilidade, leva para o Mundial, é um título internacional, independente se é abaixo da Libertadores ou se é parecido com a Libertadores, é um título de nível mundial, e pelo futebol que o Vasco vem apresentando nos últimos anos, é uma oportunidade muito boa para, de repente, agradar a torcida, conseguir um título mais importante, ou pelo menos tentar brigar, né? E ontem, talvez, não sei se foi talvez pela altitude, mas assim, o que ficou para esse jogo foi isso, foi a questão de não haver essa confiança de segurar o jogo até o final, entendeu? E aí acabou que o Melgar, que eu nem conhecia, eu conheci agora, acabou empatando com o Vasco e saiu ganhando no final, porque o empate, para quem estava perdendo pelo placar que estava perdendo, foi um empate muito positivo, né? Eu vejo que eles... foi um alívio, né? Porque foi o último gol, bem no finalzinho do jogo, enfim. Vamos ver o que vai acontecer com o Vasco também, né? O Vasco pega o Corinthians na Arena nesse fim de semana. Vamos ver o que vai acontecer com esse time do Vasco, se eles vão começar a desenvolver o futebol para realmente começar a disputar com os grandes. Porque assim, eu ouvi um comentário, não vou lembrar de quem foi agora, acho que foi do Rafael, que machucou o joelho, dos gêmeos, os laterais gêmeos que defendiam o Botafogo, um deles machucou o joelho, foi ele que fez esse comentário, não sei se ele é o Fábio ou o Rafael, que são gêmeos, né? Ele falou que o time do Vasco não é ruim, e eu concordo com ele. Se você pegar o plantel do Vasco e descrever os nomes, as características de cada jogador, cara, você tem o Paê, você tem o Coutinho, você tem o Verratti, você tem o Nuno, né? Você tem vários jogadores que, assim, ao meu ver, né, humildemente, eles têm condições de decidir jogos, de fazer jogadas que desconstruam as defesas e levem o Vasco no nível, até no Campeonato Brasileiro, talvez de um G8, alguma coisa desse tipo, ou até mais, dependendo da entrega do time. Então, assim, ontem o empate do Vasco saiu caro demais, porque estava com a vitória na mão, não conseguiu segurar o resultado, e infelizmente voltou com o empate lá do Peru, né? E Flamengo, vamos falar de Flamengo para terminar esse vídeo. Hoje tem Flamengo às 9h30 da noite em San Córdoba, na Venezuela, altitude 860 metros. O Deportivo Táchira é o segundo colocado do campeonato. Por que isso é importante? Porque quando a gente não conhece muito um time, a gente precisa ver aonde esse time se encaixa dentro do campeonato dele regional. Por mais que esse tipo de avaliação seja não necessariamente vai evidenciar a realidade dos fatos, mas é o que a gente tem para fazer de critério. Eu sei que se eu comparar o venezuelano com o brasileiro, não tem comparação. O brasileiro é muito melhor. O Campeonato Brasileiro tem um nível muito mais elevado. Mas é importante te levar em consideração porque o Vasco ele empatou com um time que as pessoas achavam ruim, mas é o primeiro colocado do Campeonato Peruano, que é o Melgar. Então, assim, a gente precisa levar isso em consideração. Então, hoje o Flamengo vai jogar na altitude, fora de casa, contra um time que é segundo colocado do Campeonato Venezuelano. E, cara,
Existe uma situação legal nesse jogo que é o quê? A estreia do Felipe Luiz numa competição importante como treinador, que é a Libertadores. Então, assim, vão ser vários tipos de situações que a gente precisa olhar para observar como é que o Flamengo vai se adaptar nesse tempo, nesse jogo, como é que o Flamengo vai se reportar as suas características de jogo, né? Como é que ele vai lidar com a altitude, um time novo, o técnico Felipe Luiz, né? Que ele teve um jogo contra o Inter no Maracanã, ao qual eu fui o jogo que o Inter conseguiu segurar de certa forma a forma do Flamengo de jogar. O Flamengo perdeu muitos gols, sim, perdeu, mas o Inter também, o Roger Machado veio para o Maracanã com um tipo de jogo bem específico para tentar segurar a forma que o Flamengo jogava, e foi um empate no qual a gente conseguiu empate, porque o primeiro gol foi do Inter, né, pelo Bruno Henrique do Inter, e o nosso segundo gol foi pelo Léo Pereira, um zagueiro, ou seja, uma bola parada, né? As bolas que o Flamengo construiu para fazer gols durante o jogo não entraram. Enfim, são várias situações que a gente precisa analisar, observar, na verdade, para depois analisar e tirar alguma conclusão desse Flamengo. Eu confio muito que o Flamengo vai ser um time competitivo na Libertadores, assim como vai ser no Brasileiro e na Copa do Brasil, mas futebol é aquilo, né? Como eu falei no início do Botafogo, o Botafogo terminou ano passado assim, excepcional, campeão brasileiro da Libertadores, chegou no Carioca, não foi nem para as finais, né? Então, assim, o que vence futebol hoje, principalmente no Brasil, porque no Brasil, na América do Sul, não é como na Europa. Na Europa, você começa a temporada já sabendo basicamente quem vai chegar nas finais, né? Nos últimos anos, isso tem acontecido mais no Brasil. A gente tem visto muito Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, nas finais, né? Mas isso, vamos dizer assim, é quase que uma novidade no futebol brasileiro, porque é tão disputado aqui que a gente não sabe quem realmente vai chegar na final e quem vai ganhar, né? Ano passado, por exemplo, chegou o Atlético Mineiro e o Flamengo numa final de Copa do Brasil. Foi, acho que desde 2014 que não acontecia, sendo que o Atlético Mineiro vem brigando para chegar nas finais um pouquinho menos tempo do que o Flamengo. Então, assim, não tem muito como... Quem diria que o Botafogo em 2023 já ia perder o Campeonato Brasileiro, estando líder a rodadas na frente, e em 2024 também a mesma coisa, e muitas pessoas acharam que não ia segurar e segurou. Então, assim, o que faz a gente se diferenciar do futebol europeu é a regularidade. Se o time brasileiro, o time sul-americano, ele conseguir ser regular no futebol, ele tem talvez mais chances do que se ele pegar um time que tem uma fase muito boa e outra fase muito ruim, entendeu? Por quê? Porque o futebol é muito disputado aqui na América Latina. Então eu espero que a gente possa tentar ver os brasileiros melhor, né? Na Libertadores, na Sul-Americana. Os resultados assim, iniciantes dos times no geral foram resultados medianos, né? A se pegar todos os jogos, né? Tem mais 2 hoje, que é o Grêmio e o Flamengo, mas o Fluminense ganhou, né? Fora de casa, talvez o melhor resultado dessa rodada aí dos brasileiros. Mas assim, vamos esperar ver o que vai acontecer, tá bom? Aí a gente volta a se falar e comenta sobre isso, beleza?